Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais tipo de fishing. Vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, curtir e compartilhar nossos vídeos, seguir a gente no Instagram. Tendo alguma dúvida, deixa nas perguntas e respostas que a gente tenta ajudar vocês e outras pessoas também podem tentar ajudar vocês. E querendo entrar no nosso grupo Telegram, o link está na descrição do vídeo. Se puder, seja membro do canal, o link também está na descrição do vídeo, custa bem pouquinho e ajuda bastante a gente. Pessoal, hoje a gente vai falar aqui sobre a piracema, né? Piracema que já começou em alguns locais, por exemplo, no Mato Grosso já começou, mas que na grande maioria do território brasileiro vai começar agora, dia 1º de novembro. Piracema é um dispositivo, uma proteção, né, que é feita para os peixes, né, para o estoque pesqueiro, vamos dizer assim, poder se reproduzir de forma segura e garantir, né, a renovação de estoques pesqueiros, né, a reprodução das espécies de água doce ao longo do tempo. Então é um período relativamente longo, né, mas que permite que essas espécies migrem, façam a desova, algumas que já começam a cuidar da prole, e aí depois a gente tem a liberação da pesca, que em alguns lugares, se for o dispositivo legal da lei mesmo, até dia 30 de janeiro, e alguns outros, né, se dá por normativa e regra diferenciada, que pode ir até dia 28 de fevereiro, ok? Então, eu vou passar aqui um aspecto legal para vocês e alguns comentários após. Pessoal, eu vou primeiro passar o aspecto legal. A lei que rege a piracema, todo mundo, geralmente a gente fala sobre a 7653 de 88, né, de 12 de fevereiro de 88. É uma lei do governo federal, né, estipulada. Foi alterada na época do Sarney, essa lei, tá? Então ela modifica uma primeira lei, que seria a primeira lei de proteção contra a caça, pesca e ordenação da caça e pesca, que ela é a 5197 de 67, né, do Castelo Branco. O presidente era Castelo Branco nessa daí. Aí, em 12 de fevereiro de 88, foi publicada e promulgada uma outra lei, 7653, tá? Que é a que a gente dá a redação específica nessa outra lei geral sobre a questão da piracema. Então aqui, o artigo 27. Fica proibido pescar no período em que ocorre a piracema, de 1º de outubro a 30 de janeiro, nos cursos d'água ou em água parada ou mar territorial, no período em que tem desova, reprodução dos peixes. Quem infringir a norma está seguinte a pena. Daí tem as penas aqui, tá? Eu vou aqui direto no amador. O pescador esportivo está enquadrado no pescador amador, tá, pessoal? Então, se o pescador amador, multa de 20 a 80 OTNs, hoje deve de ter uma outra equivalência, enfim, perda de todos os instrumentos e equipamentos usados na pescaria, tá? Pessoal, ele não prevê só apreensão, retenção, tá? Ele prevê a perda, tá? É como se fosse o uso de algo não permitido para fazer algo proibido. Então você perde aquilo ali, tá? E aí, pessoal, esse é o regramento da lei geral. Aí você tem normativas que geralmente são do ICMBio e que são referendadas, né, são utilizadas pelos estados. Então, qual que é a minha dica para todo mundo, tá? É que faça a consulta formal na polícia ambiental do seu estado, mas faça a consulta à guarnição ou ao destacamento, eu não sei como é que chama, batalhão que cuida da pesca, tá? A gente já teve algumas informações erradas dadas por próprios policiais ambientais aqui no estado de São Paulo, mas que não tratavam exatamente da questão pesca,
né? Estavam envolvidos mais a questão de fiscalização de desmatamento e tal. Então, infelizmente, por falta de conhecimento, talvez, ou por falta de prática, enfim, forneceram informações erradas e que essas informações erradas poderiam ter induzido, né, ao erro alguns amigos nossos próximos, tá? Então, assim, sempre consulte o órgão ambiental e tente consultar. São vocês que fiscalizam a pesca? É o destacamento de vocês? É o batalhão, pelotão, sei lá, de vocês que faz? Putz, queria fazer uma consulta, ó, tal espécie, tal jeito, tal... Pode. Não pode? Ah, beleza, tá? Então, esse é o jeito certo, tá? Não é querendo tirar a autoridade de ninguém, mas eu também sou policial ambiental. Mas é que tem coisas que são muito específicas, né? Da legislação, das normativas são muito específicos. Então, quem é especializado é quem fiscaliza de fato, ok? E aí, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, a gente tem algumas normativas que são normativas do ICMBio, tá? E que o governo estadual referenda, né? Usa como base e adota, tá? Então aqui, por exemplo, a instrução normativa usada em São Paulo são duas, tá? A 195 de 2008 e a 1 do 9 de 2009, tá? Porque aqui em São Paulo a gente tem duas bacias hidrográficas e cada uma tem algumas modificações na normativa, tá? Então a do Rio Paraná é a 25 de 2009 e a da bacia do Rio Paraná e Atlântico Sudeste é a que, por exemplo, pega a gente aqui em Iguape. E aí eu vou dar uma esboçada nisso e falar sobre essa, porque muita gente aqui acaba incorrendo em erro porque escuta que o tio do vizinho, do gato, do cachorro, do primo, da cunhada, do vizinho falou alguma coisa, ou porque ele falou, né, hipoteticamente com o ambiental, ou com o advogado, ou com o secretário, ou com o presidente, enfim, o que varia é o que está na lei, né? A bacia do Rio Paraná e a bacia do Atlântico Sudeste. Nos rios e reservatórios é permitida a pesca desembarcada utilizando linhada de mão, caniço, vara com molinete ou carretilha, apenas de espécies não nativas, sem limite para captura de pescador profissional e o limite nacional de 10 mais um exemplar para pescador amador, tá? Então, por exemplo, eu posso fazer pesca desembarcada de traíra não é nativo. Trairão, no caso, aqui, porque ela é amazônica e infelizmente ou felizmente tem por aqui. Dourado, aqui no Ribeira de Iguape é exótico. Eventualmente, se tivesse bés, se tivesse tucunaré, se tivesse... e tem bagre africano. Então essas seriam espécies liberadas para você fazer uma pesca de barranco, tá? No rio. Em reservatórios também é permitida a pesca embarcada, com os mesmos apetrechos e limites citados anteriormente. Aí vai vir uma pergunta que eu tinha deixado para fazer essa questão lá no fim, mas eu acho que fica melhor aqui. E se eu vou de barco, desembarco e pesco de barranco? É uma questão muito complicada, pessoal. Por quê? Porque se você for abordado e você tiver embarcado no momento, provavelmente você vai ter problemas, tá? Por quê? Porque você de fato está em um barco, num rio, né, na questão do rio. Você está em um barco no rio com os apetrechos de pesca, né? Então é o ato tendente, né? Então você tem tudo para, né? Talvez só porque você avistou a guarnição você parou de pescar. Então assim, provavelmente você vai ser
autuado, vai ser fiscalizado, e aí depois você vai se defender, né, em juízo, tá? Vai falar com a autoridade competente para se defender. Então, assim, é complicado, pessoal, tá? Então, não recomendo essa prática. Ah, putz, mas tem um ponto muito bom, não sei aonde, de pesca. A gente vai até lá e desembarca e pesca. Eu acho complicado. Aí se eu levar que nem eu levo em avião, né? Solto lá as molinetes das carretilhas e tal. Eu acho que ainda é complicado, tá? Talvez seja mais fácil de justificar e de mostrar que de fato vocês estão indo, se deslocando para fazer uma pesca de barranco, porém se deslocando de barco, mas dá margem à interpretação, né? E geralmente a margem à interpretação ela é resolvida por um juiz. E uma vez que resolvida por um juiz, você já passou por toda a questão de apreensão, autuação e tal, para depois poder lá resolver com o juiz. Então não recomendo. No caso de reservatórios, tranquilo, você só não pode embarcar, né, pescado nativo. Quem usa, por exemplo, isca viva, isca natural, viva ou morta, precisa de nota fiscal se essas espécies forem nativas, tá? Nativas e de água doce. Então, lambari, por exemplo, você precisa de nota fiscal. Algum outro peixinho que seja criado, ou camarões, pitu, enfim, você precisa de a nota fiscal disso aí que vai... A nota fiscal vai provar que você comprou ou de um aquicultor ou que a pessoa que vendeu já tinha declarado esse estoque pesqueiro, estoque de pescado, antes da piracema, então ele pode te vender, tá? Então, como é você que vai estar com a isca, o problema é seu. Então você tem que ter essa nota fiscal para poder apresentar para a autoridade. Especificamente a normativa 195, que fala da bacia sudeste, bacia Atlântico Sudeste, que é a que está aqui, tá? Em Iguape. Essa é a única bacia, tá? E que engloba a pesca do robalo, também fica proibida no rio, tá? No rio, nos rios que fazem parte do estuário. Então, o que tiver na bacia do Ribeira de Iguape, você não pode fazer pesca do robalo nos rios. Em outros locais, se não tiver legislação específica, estadual, por exemplo, ou municipal, que acredito que não tenha, né? Mas enfim, você pode pescar espécies marinhas, por exemplo, robalo, né? Na verdade, basicamente é só o robalo que entra no rio. Então você pode pescar, por exemplo, bertioga, não faz parte dessa bacia, você pesca. Baixada Santista não faz parte dessa bacia, você pesca nos rios, o robalo. Então, assim, existem normas específicas, tá? Então, o pessoal que às vezes vem aqui para Iguape, ou o pessoal de Iguape que conversa com gente de fora, fala, não, mas está liberado pescar o robalo. A gente tem uma normativa específica aqui para nossa região, tá? Por ser o berço do robalo, né? Tido como berço do robalo no Brasil, ele é especialmente protegido, né? Então, existe uma legislação que incide sobre a região. Então, a gente precisa divulgar isso para que a gente não tenha amigos pescadores com problemas, né? Por má informação. Então, esse é nosso papel. E você que é de outras regiões, sempre faça consulta ao órgão ambiental, tá? E sempre, todo ano, faça essa consulta. Todo ano faça essa consulta. Por quê? Porque alguma coisa pode ter mudado. Por exemplo, no Mato Grosso, o período de defeso, o período de piracema, começou agora em outubro, no comecinho de outubro.
Então, foi uma normativa específica do Estado. O Estado ele não pode afrouxar a Piracema, mas ele pode aumentar ou restringir mais, tá? Como é a proteção de um bem natural, um bem comum natural, patrimônio da União, né? Vamos dizer assim. Então, pode ser regrado dessa forma. Beleza? Espero ter ajudado. Um abraço, até a próxima.